Antes de falar, mais uma vez, quero agradecer ao convite, quero agradecer por essa oportunidade. Eu entendo esse tempo como o tempo de falar, o tempo de expressar, né? É um tempo em que nós estamos entrando em um novo ciclo, onde as pessoas estão em busca de respostas, em busca de soluções mesmo, não só de teorias. Então, eu quero agradecer ao universo, agradecer a Deus, agradecer ao canal. Em relação ao amigo imaginário, eu nunca tive assim quando eu era criança, mas a espiritualidade já havia me encontrado, né? Eu vivenciei algumas experiências assim em relação a ver coisas, a ver situações no reino, que eu falo sempre assim numa linguagem mais devido a ser pastora, no reino espiritual. Eu via muita coisa quando eu era criança, né? E eu e minhas irmãs, nós somos em 4 irmãos, um irmão e 2 irmãs, 3 comigo. E nós escutávamos em conjunto, né, barulhos na casa que nós morávamos durante a noite. E então, assim, amigo imaginário eu nunca tive, mas eu via muita coisa, eu não entendia. E nós não falávamos para nossa mãe, porque quando nós íamos falar, ela falava, não, isso é coisa da cabeça de vocês, ela não acreditava. E eu sabia que o que eu via, minhas irmãs viam, o que eu escutava, elas escutavam, né? Então, eu tive essa primeira experiência nesse sentido, de ver. A visão mesmo, assim, era aberta e nós conseguíamos ver muita coisa no ambiente espiritual. Isso era na nossa casa, na casa dos nossos avós. Nós passávamos uma noite na casa de algum amiguinho ou de algum primo, a gente ficava com a mente bem aberta para isso. Mas aí, como era um tabu falar, a gente guardava isso. E não falava para ninguém, a gente só comentava entre nós. A primeira QM, ela aconteceu em 2004 e veio assim devido a um processo de estresse muito alto que eu estava passando, trabalhando demais e isso já vinha há alguns anos, porque quando o corpo ele começa a dar sinais, você já vem há muito tempo ali protelando, né, e você sente que você não está bem, mas você continua. E nesse período eu passei a ter muitas crises de dor de cabeça, enxaqueca muito forte. Eu fui ficando assim, tendo até desmaios no trabalho, né? Eu apagava aonde eu estava, acordava na enfermaria, isso foi no início, depois foi se agravando, e tinha dias que eu passava o tempo inteiro com a cabeça, não tinha medicamento que passasse, era a enxaqueca, dor de cabeça, e eu procurei uma neurologista, doutora Cristina, e quando eu fui até ela passou uma bateria de exames, eu fiz até a acupuntura, que aliviou um pouco a dor, mas não resolveu, e ela passou tomografia computadorizada e eletroencefalograma, muitos exames para saber o que eu tinha. Supostamente ela tinha uma suspeita de um coágulo, né? Porque eu tinha uma dilatação na veia, aqui na testa, que ela vinha até o meio, ela ficava como uma varize mesmo, né? Uma veia bem escura, ela centralizava aqui. E era muita dor. Quando eu estava em crise, eu não conseguia fazer mais nada. E quando ela passou essa tomografia, eu tomei com o contraste, né? Que eles fazem todo com aquele questionário, eu não tinha alergia a nada, tomei o contraste, menina. Quando eu entrei na máquina, eu acho que eu ia ter a EQM naquele dia, mas aí o Senhor colocou mais para frente. E aí eu passei muito mal, comecei a gritar dentro da máquina. Meu pai, que estava lá fora com minhas coisas, ouviu, veio correndo, bateu na porta. Os médicos me tiraram e eu apaguei ali. Passei muito mal. E o exame ficou adiado. Nesse processo do exame que ficou adiado, eu voltei para casa com licença do trabalho e foi aí que foi na semana que começou aí o processo já para acontecer a EQM. Porque eu não conseguia comer e a dor de cabeça aumentando, a veia super dilatada, né, muita dor. E então num certo dia, eu estava dormindo, acordei para ir ao banheiro, era dia, as crianças estavam assistindo TV, e quando eu saio do quarto, eu já sentia aquela tontura, aquela sensação de desmaio, mas aí, mesmo assim, eu respirei fundo e vim caminhando até o banheiro, e foi nessa trajetória aí que eu fui caindo, né? Fui ficando de joelhos, tinha um móvel no corredor, eu me segurei, um birô que eu dava aulas, eu dava reforço em casa, e eu fui me segurando no birô, e eu falei, vou desmaiar.
E as crianças correram pensando que eu estava brincando. E a Laila ficou, mãe, para de brincadeira. Nisso, quando ela tocou no meu ombro, eu já caí nos braços dela e já me vi fora do corpo. Então, quando aconteceu isso, foi instantâneo, assim. Eu caí e quando eu me vi fora do corpo, eu vi a minha queda, né? Porque eu estava praticamente de joelhos, então é como se fosse em câmera lenta, eu fui caindo, eu já estava vendo a cena, ela me segurando. E eu vi o meu rosto. Minha filha correu e tocou no meu ombro, eu já vi essa cena fora do meu corpo. E caí nos braços dela, e eu fiquei vendo aquilo, e foi muito rápido para mim, né? Aquilo tudo, eu estava no corpo, depois fora do corpo, e eu conseguia, eu focava no meu corpo, era como se fosse um zoom, eu me aproximava. Se eu focasse a minha visão no meu rosto, a distância mais ou menos de 1 metro, eu estava do meu corpo, e quando eu focava, eu via o meu corpo de perto. Se eu focasse nas mãos, a mão ficava enorme, eu via ela, a mão enorme, um tamanho maior, como no zoom. E eu foquei o meu rosto e eu vi que eu não estava muito bem, né? E a minha filha começou a perceber. E a minha filha, depois conversando comigo, ela falou, mãe, quando você caiu nos meus braços, todo o seu ar, a senhora colocou o ar para fora e parou de respirar. E aí ela começou a sentir medo, porque ela viu que eu não estava mais tendo nenhum sinal vital ali. Segundo ela, como criança, ela não me viu mais respirar, ela tocava no meu coração, ela não via mais nenhum movimento. Eu fui ficando roxa, eu fui ficando os lábios muito roxos, eu vi tudo isso, né? E aí, o Leandro, como era pequenininho, o menorzinho, ele veio correndo e ajoelhou na cozinha, e eu vi isso, que a cozinha fica próxima ao corredor. E ele pediu a Jesus, ele falou, Jesus, não deixa minha mãe morrer. O Felipe, já em desespero, passa correndo pelo Leandro, pela cozinha, abre a porta da cozinha, o portão do quintal e corre para pedir socorro aos vizinhos. E o Leandro vai atrás dele, eu vendo tudo isso. E a Laila comigo lá, mãe acorda, mãe não morre. E de repente a casa começou a encher de gente, ele chamou o pessoal da padaria, que até hoje os meninos, inclusive eles disseram, a senhora fez uma entrevista, devia ter chamado a gente para falar, que é o Dão e o outro também, que é esqueci o nome dele agora, eles trabalham até hoje, eles estão velhos, assim, porque na época eles já trabalhavam na padaria, e eles correram para me socorrer. Isso eu vi tudo, vi quem entrou, tanto que quando eu volto, eu falo o nome de todos que estavam, eu falei, fulano esteve aqui, eu vi, como se eu não estava consciente, via tudo lá fora da casa. Se eu olhasse para o lado, quando eu olhei que os meninos correram para pedir socorro, eu olhei na direção da cozinha, então eu já via toda a parte do quintal da casa, o portão aberto, e eles correndo e o pessoal vindo e entrando, então eu conseguia ver. E aquilo para mim era tudo muito novo, né? Porque você, quando está naquele momento ali, fora do corpo, você tem uma percepção muito aguçada, os sons ficam altíssimos. A minha filha, eu consegui detectar nela, assim, a aura dela, né? Ela gritava, mãe, eu vi aquela força de luz ao redor, contornando o corpo dela. Já o meu estava como se fosse em preto e branco, sem sinal vital. Então, eu ficava assim perguntando, mas a minha consciência já entendia o que era. Quando eu via, a minha consciência já entendia que eu estava vendo ali o sinal vital da minha filha e eu estava sem sinal vital nenhum, porque a minha consciência já estava fora do corpo. Eu pensei pela primeira vez, eu pensei assim, será que eu morri? Mas eu ainda não tinha certeza, porque até então eu estava naquele ambiente onde havia muito grito, muito choro, eu queria muito, eu estava muito ligada às crianças, eu queria muito poder ir até o meu corpo, só que eu tentava sair do lugar e era como se tivesse um campo de força me segurando, eu não conseguia passar dali para entrar no corpo, minha vontade era mergulhar no corpo, era voltar no corpo e falar, estou aqui, eu não estou longe, eu estou aqui, só que não tem como voltar. Você vê seu corpo, você vê que você está ali, ouvindo tudo, a audição, né? Tudo você está bem aguçada, a visão. Só que eu não conseguia falar para minha filha. Eu estou aqui, eu só conseguia pensar. A voz não, era só telepaticamente. E ela não conseguia receber essa mensagem minha, porque ela estava muito aflita ali. E a minha aflição era essa, né? Continuei ali, eu queria voltar para o corpo. Quando eu tentei voltar para o corpo, a casa já estava com muita gente, as pessoas estavam ao redor do corpo, e os meninos chorando. E aí foi quando eu fui sugada para o teto. Aí eu falei, as coisas, naquela hora eu pensei,
Eu acho que realmente eu morri. Porque quando eu fui sugada para o teto, eu fiquei vendo ali já do alto, né, tudo que estava acontecendo lá embaixo. Aí eu vi numa amplitude maior. Aí comecei a ver que não tinha mais como voltar. Que dali a minha consciência já entendia que eu estava indo para algum lugar. E a minha preocupação era como iam ficar as crianças. E eu tinha essa vontade de voltar. Eu lutei muito para voltar. Parece que esses minutos que a gente conta a ETM, para quem ouve é rápido, mas você que está vivendo aquele momento, ele é angustiante, ele é muito longo. Ele parece que você já está ali há muito tempo, porque você vê tudo com muita intensidade. Então, eu fiquei ali vivenciando aquilo, querendo voltar para o corpo, e o tempo passando, e não conseguia. E fui sugada para fora da casa. E quando eu fui sugada para fora da casa, eu estava nessa posição, né? Quando eu fui sugada para o teto, eu estava olhando para baixo. E quando eu fui sugada para fora da casa, uma força maior me vira. Eu fui e fiquei tentando olhar para trás, só que naquela posição eu conseguia ver o que estava lá. Os gritos, Sim. né? As pessoas chamando, eu continuei vendo tudo, e vendo tudo que estava aqui, vendo o céu, vendo o que estava lá, e vendo que a cidade, o bairro começou a ficar distante, porque eu fui sendo levada. Mas aí, nessa hora que eu fui sendo levada, já foi uma coisa mais lenta. Eu fui assim, Sim. gradativamente subindo, eu fui sentindo ali eu lembro muito bem da hora, 3 horas da tarde. Então, eu pude ver ali o sol, contemplar o sol, o céu, né? A temperatura, eu senti a temperatura do sol no meu rosto. E eu estava ali na atmosfera da Terra ainda. E fui subindo muito lento, eu fui contemplando. E ali eu já deixei de insistir, de querer voltar. Eu já fui me entregando ao momento. Eu falei, pronto, se eu morri, eu vou agora ver no que isso vai dar, né? Mas sempre com a preocupação nas crianças, mas fui ali me envolvendo com tudo que estava ao meu redor. E foi a cidade, eu vi gradativamente se distanciando, a cidade de Cabedelo, que eu moro, é uma cidade que ela é cercada por praias, e é um braço de terra. Se você vê a foto da cidade aérea, tirando da parte de cima, é um braço de terra mesmo. Eu só vim ter essa certeza porque eu tive a EQM. E depois que eu vi uma foto da cidade, eu falei, é o que eu vi realmente. Que até então eu não tinha parado para observar isso, né? E quando eu vi que eu já Aham. estava distante da cidade e ainda na atmosfera da Terra, eu fui ali gradativamente saindo da cidade, do estado, e a minha consciência sabendo, estou mais longe, estou mais distante. Não via mais os gritos das crianças, depois que eu me distanciei um pouco do bairro, eu não vi mais nada, ficou tudo muito silencioso. Ali eu não escutava mais gritos, mais meu nome sendo chamado, e ali eu falei, morri, meu Deus, agora não vou mais voltar. E descansei e comecei a sentir nesse momento aí, quando eu rompi a atmosfera da Terra, que entrei no cosmos, aí eu comecei a sentir realmente a paz, aquela calma, aquela paz, a sensação de plenitude, de estar conectada com tudo aquilo. Então eu tive esse momento depois que eu rompi. Enquanto eu estava na atmosfera da Terra, eu ainda estava muito ligada aos sentimentos, às preocupações que eu tinha, né, até sair do corpo. E quando eu rompi, era como se eu tivesse, eu estava realmente em outra dimensão, e a minha consciência ela foi se adaptando ali, entendendo. Eu não ouvi ninguém falando comigo telepaticamente, mas eu telepaticamente também não. Tem pessoas que têm, assim, alguém que acompanha, que orienta. O que eu achei interessante na minha EQM é que eu sabia, tudo ali, eu tinha a resposta. Eu pensava e eu já me vinha, assim, todas as Sim. respostas, Sim. né? Eu tinha aquela conexão direta. Então, eu comecei ali quando eu me acalmei, que eu vi que não tinha mais como voltar, eu comecei a ficar mais conectada, mais centrada naquela situação. E ali eu pensei, pronto, morri. Aí vinha aquele pensamento, você morreu. Meu Deus, e as crianças, como é que vão ficar? Meu Deus, realmente eu morri. E eu comecei ali a receber todas as respostas. Foram me passadas algumas coisas que eu nunca contei e nem tenho autorização para contar, mas muitas coisas me foram confirmadas nessa saída do corpo, né?
eu tive respostas que eu precisava, que lá em vida eu questionava, eu perguntava. Então eu comecei a ter essa gama de informações, né, chegando na minha consciência. E aquilo me acalmou. E eu fiquei ali por um bom tempo, né, contemplando ali o universo. E ali a minha visão focou em uma luz que ela brilhava para mim, ela me chamava. Ela era alaranjada com um tom branco com alaranjado, uma luz assim que ela piscava, mas não era uma estrela, porque tinha estrelas, eu via as estrelas muito perto, o brilho das estrelas era diferente, e ali eu comecei a focar ali, eu sabia que eu ia chegar até ali. E quando eu vi essa luz, eu já senti eu tive um sentimento de que eu já conhecia aquela luz, e que aquela luz era um lugar que eu ia chegar. Dentro de mim eu recebi essa informação. E comecei a focar nela, e ela, quando ela brilhava, ela se expandia no espaço, ela ia tomando forma, né? E eu, naquela distância, eu estava tentando ali entender que luz era aquela, que forma era aquela, e fui me aproximando, mas era muito lento, eu não tinha como chegar mais rápido, porque ela ia me atraindo, ela ia me puxando aos poucos, me chamando. Eu fiquei lá flutuando. A sensação de flutuar no espaço é maravilhosa. Algumas pessoas perguntaram para mim, a senhora sentiu medo? Não, em nenhum momento eu senti medo. Quando eu estava naquele lugar, flutuando ali, eu senti paz. Aí eu já comecei a esquecer. Não que eu tenha esquecido, que é outra pergunta que as pessoas fazem muito. A senhora esqueceu da Terra? Não. Eu tinha consciência de quem era eu, que eu era mãe, que eu tinha deixado 3 filhos lá, e que eu tinha morrido. Mas em nenhum momento eu esqueci deles. Eu só me entreguei ao momento. Aquele momento de paz, eu precisava daquilo. Então, é muito intenso. Amor, eu senti um amor me envolver muito forte. Eu não ouvi nenhuma voz falando comigo, mas eu sentia que eu não estava só. E eu comecei a receber essas informações e também, ao mesmo tempo, era muito forte tudo que eu sentia ali. E eu fui flutuando em direção àquela luz, eu comecei a olhar para a luz, ela foi me atraindo, mas eu acredito que esse processo lá do universo, do cosmos, foi mais lento para mim, assim, quando eu me lembro, né, quando eu volto a lembrar, do que quando eu vivenciei lá no corpo, fora do corpo, na Terra. E aí eu fui até a luz, e a luz brilhava, e ela ia aumentando a dimensão dela, o brilho dela, ela ia aumentando de tamanho até se transformar em uma porta. Só que a porta, ela não era uma porta dessas portas que nós temos em casa de entrada pequena. Ela era uma porta ampla, larga, um portal, né? Vamos dizer assim. Portal. E se abriu aquele portal imenso. E eu fui chegando perto, fui chegando, até então não ouvia nada. E comecei a olhar para aquela porta. E eu vi que em cada lado da porta, do lado esquerdo e do lado direito, tinham 2 seres. Esses seres eram imensos, eram grandes, e eles estavam ali me olhando da porta, e a parte de dentro da porta, tinha pessoas conversando, mas elas estavam conversando muito felizes ali, homens e mulheres, e conversando, e eu comecei a ouvir a voz, essas vozes misturadas, né? E comecei a escutar, e a minha intenção era entender o que eles estavam falando, porque a minha consciência entendia que era ao meu respeito que eles falavam. Como eu recebia essas mensagens assim, telepaticamente, assim, olha, lá vem ela chegou, olha, é ela que vem ali. Então, como se eles já estivessem ali para me recepcionar, me esperando. E quando eu escutei essas vozes, Rosiane, eu tive uma sensação muito familiar. Eram vozes conhecidas, mas ao mesmo tempo vozes que eu nunca tinha escutado assim na Terra, né? Não me remetia a nenhum parente, ou que estivesse na Terra ou que não estivesse mais. E aquilo me trouxe uma alegria, uma vontade de chegar. Eu comecei ali, eu acredito, eu não sei se eu sorri nesse momento, mas tudo é sentimento, né? Tudo é sentimento naquele momento. Você não sente o seu corpo,
Você só... É tudo muito forte ali. E eu olhando, e eu falando, nossa, que lugar maravilhoso. E a saudade, como se eu tivesse, assim, passado um tempo fora, viajando e estivesse voltando para casa. Foi essa sensação. Eu comecei a ver, na distância que eu estava, só a silhueta, mas eles tinham forma aparentemente humana. Eles tinham mãos, dedos, os seres. E eles tinham umas túnicas compridas, né, brancas, com mangas, tipo togas, né, eles estavam vestidos brancas. E quando eles mexiam as mãos, eles falavam um com o outro. O que estava numa extensão falava com o outro. E olhavam para mim e gesticulavam, só que eu não conseguia entender. A linguagem que eles ali telepaticamente falavam era diferente das pessoas. Então, eu tinha que ter muita concentração para detectar o que eles estavam falando e o que as pessoas estavam falando. Então, eu comecei ali a receber aqui ou lá, é muito distante, assim, olha, lá vem ela. Essas pessoas olhavam para mim e sorriam. E eu comecei a ver, assim, a silhueta, mas eu entendia, aquela distância, eu via que elas estavam sorrindo, as mulheres olhavam, sorriam, e ansiosas para que eu chegasse. Eu consegui até ver a grama, uma grama verde, que eles estavam sobre ela, né? E alguns eu consegui ver que eles não tinham, eles estavam descalços, só com aquelas túnicas brancas, todos eles da mesma forma, vestidos da mesma maneira, e uma luz assim muito forte que muitas vezes ela me impedia de ver detalhes. E os seres, quando eu comecei a identificar, eu vi que eles tinham nariz, boca, olhos como nós, mas eram diferentes dos seres, das pessoas que estavam lá. As pessoas eram mais humanas. Veio na minha cabeça assim, nossa, 2 metros de altura, mas depois que eu fui me aproximando, eu vi que eles eram muito maiores, né? E algumas outras vezes, que isso vai ficar para outra live, que eu saí do corpo, porque depois dessa QM não foi a primeira vez que eu fui até o portal, eu fui outras vezes, e após o portal eu consegui entrar lá, depois dessa QM, eu os vi com mais nitidez. Então, eles são muito mais altos, né, do que aquela impressão que eu tive de primeira, olhando na distância que eu estava. E quando eu fui me aproximando, ali eu falei, eu quero chegar, eu quero ir nesse lugar, eu quero chegar logo, e nada de apressar aquilo, muito lento, e gradativamente aquela situação ali muito lenta, e eu fui vendo, quando eu me aproximava, eu ia começando a ver detalhes, as túnicas, os pés descalços na grama, detectei que eram mulheres e homens que estavam ali, e os seres da porta eram 2 homens, eram do sexo masculino. Então, comecei a detectar essas coisas. Foi quando eu, ouvindo as vozes, ouvi a voz deles, não identifiquei o idioma dos seres. Eu não consegui entender o idioma dos seres. As pessoas, eu ainda vinha de flecha, assim, ela vem, ela está chegando, que alegria, vamos recebê-la com muita alegria, mas os seres, eles falavam telepaticamente, como tudo é muito ligado, a gente fica ligado a tudo, vem aquelas informações, né, e você fica ali tentando digerir, assimilar tudo. E quando eu cheguei a uma distância bem favorável, Rosiane, que eu já estava vendo bem, começando a discernir tudo, aí eu escutei um grito, né? Um grito muito distante, como se fosse assim, num funilzinho, bem longe. E esse grito foi dessa forma: Mainha, volta, Mainha. Em nome de Jesus, volta, Mainha. E eu parei naquele momento, porque fazia muito tempo que eu não lembrava mais da Terra, eu estava completamente ligada a tudo que eu estava vendo ali, que para mim era muito novo. Por isso que eu ressalto sempre que essa experiência não foi uma experiência religiosa, foi uma experiência espiritual, né? E eu parei no ar. Quando a minha filha grita, que eu detecto que é ela, eu falo, isso é minha filha. Eu parei no ar. E os seres que estavam gesticulando, eles param e ficam olhando para mim. E as pessoas que estavam falando ficou um silêncio. Todas pararam e ficaram ali olhando para mim, eu parada no ar, minha filha gritando. E eu fiquei ali paralisada e eu pensei, e agora? Eu vou? Eu fico? Eu volto? Como é que vai ser? E olhei para eles de uma forma de dizer, e agora? Minha filha está me chamando.
E ali ficou em algum momento, eles olharam um para o outro, os dois seres, gesticularam, eu via já nitidamente os dedos das mãos muito compridos, eles tinham os dedos compridos. E simplesmente eu não tive a opção de ir, de escolher, de dizer, eu quero ficar, ou eu quero ir, que a minha filha está chamando. Eu fiquei parada e eles fizeram assim, os dois, simetricamente fizeram. Mas esse gesto foi como se eles tivessem encostado a mão em mim, empurrado para trás. Eu saí numa queda livre, né? E como caindo de um prédio de vários andares, aqueles sonhos que a gente tem que vai caindo assim, né? Aquela sensação de estar numa queda livre. E ali eu não tive opção de escolha. Simplesmente eles fizeram aquele gesto e me empurraram e eu voltei pelo mesmo caminho que eu fui. Todos os lugares pelos quais eu passei, eu fui voltando. E caí dentro do meu corpo, meu Deus. Caí no meu corpo, literalmente. Quando caí no meu corpo, respirei, de novo abri os olhos e vi todo aquele alvoroço ali em cima de mim, né? E naquele momento eu não conseguia falar, a minha boca não obedecia, eu não conseguia mexer os braços, eu só conseguia abrir os olhos e vi tudo aquilo e eu adormeci, dormi, apaguei. E passei 3 dias nessa situação, dormindo e acordando. A sensação é que foi você passou muito tempo lá, dias, meses lá. Você vem com essa sensação. É completamente diferente aqui do tempo, né? E você vem porque é muito intenso tudo que você vive lá. E depois que eu voltei, eu fiquei 3 dias, assim, sonolenta. Eu não conseguia ficar acordada, Rosiana. Eu não conseguia. Minha mãe veio para cuidar de mim, porque eu não tinha condições de levantar da cama sozinha. E engraçado é que esses 3 dias que eu passei, a minha irmã mais velha também veio, fez comida, cuidou das crianças. Ela até falou um certo tempo, você não lembra que eu fui lá? Eu falei, não lembro. Essa parte eu não lembro. Quando eu voltei para o corpo, que eu fiquei os 3 dias acordando, dormindo, e minha mãe sentava na cama, ela disse que conversava comigo, perguntava se eu estava bem, eu até respondia, mas eu não lembro disso, acredita? Ficou assim, apagado, não consigo lembrar. E depois dos 3 dias, quando eu volto, né, que eu consigo ficar acordada, a experiência estava vívida em mim, assim. Sim. A minha mente, falei, meu Deus, o que é isso? E eu ficava muito pensativa, sabe? Eu ficava muito, assim, pensando em tudo, e os meninos preocupados comigo, perguntando assim, nossa mãe não vai mais lembrar de nós, ela tá estranha, ela não conversa mais, ela não brinca mais, porque eu ainda estava, assim, muito envolvida com tudo, estava tudo Poxa, amadureceu, né? essa experiência, né? Porque tudo foi novo para ti, tudo foi novo para ti. Aí minha mãe falava, qual é o seu nome? Eu falava, auxiliadora. Aí eles achavam que eu não ia mais voltar a ser a auxiliadora de antes. E depois disso, eu fiquei muito tempo assim, estranha, pensativa, né? E os meninos perguntando, mãe, o que está vendo? Vai acontecer alguma coisa? Por que você está assim? E eu comecei a contar aos poucos o que eu vivia. E falei primeiro da experiência que eu vi as pessoas aqui, Jerônimo, agora lembrei, Adão e Jerônimo. Eu falei o nome dos meninos, e eles ficaram assim, mas não, você estava desmaiada, você não estava consciente. Falei, pois é, mas eu vi. Eu vi quando você, Léo, orou na cozinha. Como você viu? Eu vi você orando, vi quando você, Felipe, correu para chamar os meninos, chamar os vizinhos. Então, eles viram que realmente eu vi, porque o meu corpo não estava totalmente apagado, né? E eu comecei a contar, e contei também para minha mãe, fui contando para minha família, mas ficou só entre nós. Depois disso, eu passei a me adaptar, a tentar me adaptar à terra, porque, na verdade, eu sentia muita saudade daquele lugar que eu estava quase chegando. Eu fiquei feliz de ter voltado para minha filha, mas dentro de mim ficou faltando, assim, eu falei, poxa, mas eu sinto saudade de lá. Eu não entendia por que eu sentia tanta saudade. Eu me pegava chorando.
tiveste a sensação de pertencer àquele lugar. Foi isso? Sim, meu lugar de origem. Era a minha casa, meu lugar de origem. Vim com essa, e sei que é. Eu vim com essa certeza de lá e sentindo muita saudade de lá, porque quando eu estava tão próxima, acredito que 1 metro e meio do portal já, tão próxima para entrar e querendo abraçar todo mundo e querendo falar com todo mundo, e eu já estava ali ansiosa para chegar. Foi quando eu tive que voltar sem escolha, né? Sem poder escolher se eu queria ir ou se eu queria voltar. Não tive essa situação aí de me ser colocada, né? Mas aí eu sei que era para voltar, porque o grito da alma da minha filha ecoou no universo. E aquela criança gritando e pedindo a volta da mãe mexeu com tudo lá, e o supremo maestro do universo, supremo criador dos céus e da terra, disse: não aguento, vai voltar, vai continuar lá, porque uma criança chorando e gritando dessa forma, meu coração não aguenta. E me mandou de volta. E eu sei que era necessário mesmo voltar. Tu tinhas algum conhecimento sobre esse assunto de experiência de quase morte? Não, né? Foi tudo novo para ti. Não, Rose, eu vim saber que era um EQM que eu havia vivenciado já em 2018, quando eu me deparei com o canal do Carlos. Estava na internet, postando uns vídeos lá no meu canal, da nossa igreja, que o meu canal são mais vídeos da igreja mesmo, não tenho. Estou até nessa proposta, né, que algumas pessoas me pediram para fazer um canal para relatar também essas minhas experiências, porque são muitas. E eu me deparei com o canal do Carlos com um depoimento de uma pessoa que vivenciou a EQM. E eu simplesmente assisti. Quando eu assisti, eu falei: meu Deus, é muito parecido com o que eu vivi. E aí eu não parei mais de assistir as outras experiências. E nessa experiência que eu assisti, eu coloquei embaixo: eu vivi uma experiência parecida com essa. E o Carlos leu. E aí ele falou, me respondeu e falou: eu gostaria de ouvir, deixou o e-mail do programa. Até então eu não entrei, passei um período, eu falei: meu Deus, por que eu fui falar? Porque era algo tão, né, 15 anos em silêncio, 15 anos sem falar nada para ninguém, 15 anos. E aí eu, depois de um tempo, aí uma voz muito forte dentro de mim falou: vá, manda um e-mail para o canal, manda um e-mail para ele. E foi tão intenso que eu mandei um e-mail para o Carlos e falei: Carlos, estou aqui. Aí ele respondeu, pediu para mim relatar. Eu falei: meu Deus, é difícil escrever. Se é difícil você falar, escrever mais difícil ainda, mas eu vou tentar. E fiz um resumo da EQM. Ele perguntou se eu queria gravar. E aí começou todo um processo para trabalhar comigo, para que eu fosse no canal, né? Porque até então, eu disse: meu Deus, eu vou gravar assim, falar para essa experiência, expor. E aí fui pedir direcionamento e recebi a ordem, né? Está no tempo de você falar. Chegou o tempo de você falar. E aí eu aceitei, nós começamos a ter contato, assim como nós fizemos, né? Eu e você, conversamos antes e tudo. E a entrevista foi gravada em 2019. E em 2020 foi ao ar, né? E um ano depois, eu até achei que ele nem ia mais colocar. Eu falei: se também se não for para o ar, é porque não era para ser. Mas foi para o ar, assim, muita coisa foi cortada, porque foi mais de 2 horas de entrevista. Eu falei de tudo, falei da cura, né, que eu vivenciei também, da segunda EQM, que eu vou falar daqui a pouco. Mas só que aí ele me chamou e falou: auxiliadora, ficou muito longo. Se eu for dividir teu vídeo, vai ficar em 4, 5 vídeos. Então vamos fazer o seguinte: vamos focar na primeira EQM, que aí essa outra eu vou descartar para o vídeo não ficar tão longo. E aí eu falei para ele: você fique à vontade, coloca o que você achar que tem que colocar. A entrevista foi dada, agora é com o canal, né? E ele colocou essa primeira EQM, que ficou lá, tem alguns cortes, eu sei que as pessoas assistindo percebem que tem algumas horas assim que fica meio que cortado, porque ficou muito longo, né? Mas eu também estava muito apreensiva, foi minha primeira vez falando. Hoje eu também estou, viu? É tão difícil falar, mas a gente recebe essa ordenança, né? Não precisamos reter, né, aquilo que vai servir também para o crescimento do outro. Se eu tivesse escutado antes dos 15 anos, muita dúvida tinha sido tirada, porque eu passei muito tempo assim, me questionando e querendo entender tudo aquilo, né?
E nunca falei isso para ninguém, nunca falei isso difícil, na igreja, né? Sim, deve ser difícil você ficar com essa experiência sem poder falar com as pessoas. Até hoje, as pessoas, muita gente está tendo essas experiências, mas não tem coragem ou de se expor, ficam, né, achando que vão ser ridicularizadas. Mas hoje em dia já tem muita gente. Porque tem pessoas que criticam, né? Tem pessoas que não acreditam. Então, assim, eu prefiro ter paz do que ter razão. Então, para não haver confrontos desnecessários, eu falei, não, eu vivi, eu sei que eu vivi. É tanto que tem pessoas que me procuram, depois que assistiram o depoimento do canal, aí vem com uns questionamentos assim, sem pé, sem cabeça. Eu falo, olha, eu sei o que eu vivi. Eu não iria colocar a minha imagem assim, para falar de um assunto que realmente eu não tivesse certeza de que foi real, de que foi realmente uma experiência extrafísica. E se eu fiz, eu já sabia, eu até falei para o Carlos, eu já estou preparada para as críticas, né? Eu sei que vai ficar lá, muitas pessoas vão receber com o lado bom, com o coração aberto, com a alma aberta, e outros não. Mas eu estava preparada para isso, principalmente as pessoas que professam a mesma fé que eu. Eu estava preparada para tudo. E quando eu dei a entrevista, eu sabia que era o tempo, e é a verdade, eu vivi isso. Sim. E falo até hoje. Eu tive coragem de falar na igreja há pouco tempo, esse ano que eu estava ministrando na igreja que eu presido, e devido ao Covid e tudo isso que está acontecendo, eu fui e falei um pouco sobre ela, né? Mas depois de tudo isso é que eu estou quebrando esse tabu, estou começando a ter essa ousadia para falar. Porque eu sei que não posso mais reter. E essa experiência, ela não está atrelada a religião nenhuma, ela é biológica, né? Não. Tem que, como é que uma pastora está falando sobre isso, sobre seres do outro planeta, sobre... Gente, não tem nada a ver com religião. Porque as pessoas questionam muito que nós evangélicos não cremos na vida após a morte. Nós cremos, sim. Nós cremos, só que o contexto é outro. E o que eu vi lá foi totalmente diferente do que eu aprendi que seria. Foi na teoria, né? E a prática, a vivência foi outra. Então, por isso que eu resolvi me calar. Eu não cheguei para questionar, não é assim, eu vi assim. Porque aí eu vou mexer com as pessoas vão ficar em conflito, muitas pessoas que são religiosas. Então, eu fico tranquila. Agora, quem me pergunta, pastor, eu quero saber a verdade, eu falo a verdade. Falo, ó, é assim. Mas e a tua família, eu também não fico tentando colocar. A tua família, como reagiu assim, a essa tua experiência? Os meus filhos ficaram assim, admirados, né? Maravilhados com tudo. Sim. Eles são muito espiritualistas também, são muito assim, eles acreditam muito nessa... Eles são sensíveis ao espiritual, como eu, né? E eles acreditaram. A minha mãe, né, também, o meu pai. E até a minha mãe, ela falou assim, ela é católica, minha mãe, ela falou, olha, não conte isso para ninguém. Não fale, porque você sabe que as pessoas não vão acreditar, vão chamar você de louca, você é pedagoga, você é uma professora, você não pode se expor dessa maneira. Eu falei, não, mãe, não vou falar para ninguém. Só falando para vocês, porque vocês estão perguntando, mas isso não é meu intuito. Não sei para quê, é uma coisa que foi minha. Deus quis me mostrar algo através dessa experiência. E eu voltei, assim, totalmente diferente. Eu já não tinha medo da morte, né? Eu não temia a morte. Mas eu voltei, assim, com mais convicção do que era, do que eu já imaginava. Porque às vezes as pessoas dizem assim, mas pastora, mas a senhora já imaginava que era assim? Já. Eu lia, né, na palavra, na Bíblia, que quando nós morremos, nós ficamos dormindo. A Bíblia tem muitos versículos que falam sobre isso. E que nós ficamos adormecidos. E eu fiquei o tempo todo acordada, né? Consciente, vi tudo, participei de tudo. E então eu já sabia, eu tinha dentro de mim essa certeza, mas eu não tinha vivido. Quando eu vivenciei, eu falei, nossa, tá vendo? É assim mesmo, do jeito que eu imaginava. Só que eu tive a plena certeza na vivência, né? E quando eu voltei assim. Eu não sei as outras pessoas que já tiveram EQM, mas a gente quando tem um EQM, devido a essa certeza de para onde nós vamos, o lugar de origem que nós vamos,
os nossos amados que nos esperam lá. A vontade é, se vier a morte, amém, vivi, vou numa boa, e não tenho esse medo, esse tabu, né? A morte não existe, né? Não existe, é só a continuidade. Você atravessa um portal e continua a sua caminhada do outro lado. Porque tem pessoas que acham que morrer acabou, né? Ah, morreu, acabou, não tem mais nada. Acabou. Eu achei tão lindo, porque quando eu estava bem pertinho do portal, eu falei, era como se fosse haver uma grande festa. Não tem quando alguém vai chegando, alguém muito querido, sim. Que vai chegando de volta, você vai chegando de viagem, bagagem, né? Você retorna de viagem. E estão esperando para comemorar. Isso. Eles estavam muito eufóricos, as pessoas, né? Estavam eufóricas, alegres, ansiosas, assim. Eu comecei a sentir aquela conexão de sentimentos, né? Eles estavam ansiosos para que eu chegasse logo. E eu sei que grande ia ser ali, viu? A festa, se eu tivesse atravessado aquele portal, era muita coisa. Mas aí, se eu tivesse atravessado, eu não estaria aqui hoje, né? Para contar. Então, tudo assim, tem um propósito. Auxiliadora, assim, por que tu achas que eles mandaram tu voltar? Porque tu tens uma missão para continuar? O que tua intuição te diz, tua consciência? O que sinalizou para ti? Eu acredito que o grito da minha filha ecoou lá, então muita coisa assim mudou, né? O percurso foi mudado, porque eu acredito assim que eu tinha essa missão com a minha família, com os meus filhos, e também uma missão nesse sentido assim, religião. É como se Deus quisesse que eu falasse isso para aquelas pessoas que têm uma crença limitante, e eu fiquei muito tempo calada, assim, eu não falava, porque eu não queria confrontar ninguém, mas ao mesmo tempo, hoje, eu encontrei com muitas pessoas que me perguntavam sobre isso, eu tenho dúvida nisso aqui, e eu tinha a resposta, e eu falava para a pessoa, né? E eu entendi que essa era a minha missão, tanto que eu não mudei de religião, eu permaneci na mesma religião que eu estou até hoje, inserida, porque eu vim com essa certeza que era para permanecer lá, porque eu também tinha uma missão lá, nesse contexto, né? E na minha família, para com os meus filhos. Hoje os meus filhos são casados, graças a Deus, a Lália é muito bem casada, o Felipe, o Leandro, eu já tenho 5 netos, eu fui mãe muito cedo, tenho mais de 15 anos. Já tenho 5 netos maravilhosos, os meus filhos casaram, são homens de bem, minha filha também. Então, assim, essa missão de voltar para eles e de criá-los no caminho certo, educá-los no caminho certo, foi minha primeira missão. E a segunda missão, que ainda está sendo trabalhada aqui na Terra, era permanecer, né, no lugar onde me foi colocada ali, para ensinar, porque eu sempre trabalhei muito com famílias. E hoje, a continuação dessa missão, falar. Chegou o tempo de falar das minhas. Exatamente. E deixa eu te perguntar, tu voltaste assim com uma sensibilidade mais exacerbada? Porque tem pessoas que eu já entrevistei aqui que dizem que eu voltei lendo pensamento, eu vejo o futuro, voltei assim com uma sensibilidade mais aflorada. Tu voltaste diferente, assim, tu percebes? Tu voltaste com uma sensibilidade mais... Na verdade, eu já tinha uma certa sensibilidade, né? Mas quando eu voltei, assim, voltei com tudo muito mais aflorado mesmo. Em todos os sentidos, às vezes eu me assusto, porque se alguém está falando comigo e essa pessoa não está sendo verdadeira, eu sei. Eu consigo detectar que o que ela está falando não é o que ela está pensando, mas não precisamente que eu leia o pensamento dela, mas é algo que vem, assim, telepaticamente, sabe? Eu sinto que não é. E também essa sensibilidade, assim, de ver coisas, como eu falei para você, quando eu era criança, eu via. E depois, hoje, eu vejo com muito mais, assim, facilidade, né? Espiritualmente falando. Ouço, vejo. Então, meus sentidos ficaram mais aguçados, sim. E principalmente essa sensação de
tem algumas sensações que eu tenho. Eu vou sair de casa, um exemplo. Aí vem aquela sensação assim, não vá. Não saia hoje. Não passe naquele lugar. Vá por essa rua. E às vezes acontece de eu ir e depois eu saber que aconteceu um acidente naquela rua, e eu fui pela outra, assim, em questão de minutos, e aconteceu. Aconteceu um episódio, nós fazíamos ministrações lá no auditório da Polícia Federal toda quarta-feira. E aconteceu um acidente gravíssimo na entrada, que nós íamos, né, na BR, um acidente muito grave. E na hora que a gente ia, algo aconteceu para a gente não chegar, e a sensação era, não vá agora, fique mais, não nesse momento. E a gente foi atrasando a nossa ida e começamos até o culto mais tarde. E justamente no horário que nós íamos passar, se nós tivéssemos ido naquela hora, nós estaríamos envolvidos naquele acidente. Talvez até acidente que teve mortes, né? Então eu entendia que tinha esses sinais. Eu passei a prestar mais atenção, porque antes eu falava, não, é coisa da minha cabeça. Mesmo depois de ter tido EQM, porque você fica tão aguçado em tudo que tem hora que você fala, não, estou ficando louco, não é possível. É muita informação, né? E isso causa, assim, uma estranheza em nós, porque nosso corpo ele fica dando sinais o tempo todo. E aí eu passei a dar mais atenção a isso. Aconteceu um episódio com meu filho, o Leandro, que nós moramos aqui próximo a uma linha do trem. Hoje ela está desativada, mas na época, para ir para a escolinha dele, nós tínhamos que atravessar a linha do trem, e o trem ficava passando para o porto, que eu moro aqui próximo ao porto de Cabedelo, para abastecer os navios, que era aqueles trens com aquelas cargas para abastecer os navios. Eu estava no trabalho dando aula, e uma voz falou assim, corre, vai para casa e pega teu filho na escola. E eu estava trabalhando, quem ia pegar meu filho era a Laila, que ela já chegava antes da escola e pegava os menores. Certinho, atravessava a linha do trem, alguns minutos estava na escola. Eu falei com a diretora, na época eu falei, eu preciso ir para casa. Ela falou, você já terminou o seu conteúdo? Eu já terminei, só estão tirando do quadro. Ela falou, então deixa a coordenadora olhando e vá. Ela viu que eu estava aflita. Eu vim para casa rápido e fui buscar meu filho na escola. Fiquei na porta antes dele sair, antes de terminar a aula, que eu cheguei bem antes, e trouxe ele para casa. E quando eu cheguei em casa, às 6 horas da noite, aconteceu um acidente com a criança, que era da mesma salinha que ele. A criança foi se pendurar no vagão do trem, e a criança caiu e o trem matou a criança, né? E meu filho ia e voltava com ele da escola. Então, se o meu filho tivesse vindo com ele, com certeza os dois iam se aventurar nessa aí pendurar no trem. E o meu filho poderia não. E na hora, aquela voz falou, vá buscar agora, pare tudo. E era tão forte que eu tinha que fazer, senão eu não conseguia fazer mais nada. Quando essas vozes telepáticas elas se apresentam, a gente tem que fazer. Eu tive essa experiência com esse canal. Uma voz assim, masculina, sabe, Rose? Sempre masculina. Aquela voz masculina e imperativa. É muito interessante. Bastante autoridade. Vá, passa. E aí eu já identifico que eu tenho que fazer, porque alguma coisa vai acontecer. E muitos livramentos de acidente. Uma vez um caminhão um botijão de gás virou aqui na esquina, que é a minha casa de esquina, eu estava forrando o sofá, colocando as almofadas. E aquela voz falou assim, saia com pressa daí. Eu saí correndo para a cozinha e o caminhão virou, quebrou minha parede, foi aquela coisa toda. Se eu estivesse lá, tinha sido em cima de mim. Então, assim, muitas coisas. Hoje eu fico atenta. Quando ele fala, eu falo, já estou ligada, né? Dizem que a espiritualidade está sempre do nosso lado, falando, orientando. A gente aqui nessa correria, a gente tem que acalmar, né? Tem que se acalmar o espírito. Você tem que estar atento, né? Para ouvir. Porque as mensagens vêm, os avisos, né? A gente tem que... Às vezes tem pessoas que falam, não, pode falar. Deixa eu ler umas mensagens que tem aqui. O pessoal está colocando umas mensagens aqui. Deixa eu ver o que o povo está falando. Emanuel Tiago, mais um interessante e impressionante relato que vejo novamente. Parabéns a Rosiane pela entrevista e à auxiliadora por compartilhar de novo sua EQM, dessa vez com mais detalhes.
Deus as abençoe. Obrigada, Emanuel. Deus te abençoe também, amada. Um abraço, Emanuel, para você. Rose Santos. Essa experiência que a senhora viveu, minha bispa, foi tremenda. É sempre muito gratificante ouvi-la. Parabéns à querida Rosiane por essa entrevista. Obrigada, Rose. Obrigada, meu amor. Rose, meu amor. Beijo para você. Ocemilton Vieira, auxiliadora. Parabéns pela coragem em compartilhar sua experiência. Que bom. Obrigada, Ocemilton. Obrigada, meu querido. Um cheiro no seu coração. Emanuel Thiago, outra interessante, isso aqui ele já falou, né? Valeu, né? Florismar Oliveira, boa noite, cheguei atrasada, mas chegou, minha filha, importante é chegar para ouvir as histórias maravilhosas. Depois eu assisto na íntegra, né, que vai ficar gravado. Vai Kupnit pergunta, as outras coisas que lhes foram faladas são referentes ao planeta ou pessoal seu? Que tu não podes falar agora. Pessoal meu. Pessoal meu. Pessoal, né? Muito bem, tá respondido. Tiaguinho, isso aqui é Iracema. Lembrei do meu pai. Ele dizia, Seminha, morrer é como se você estivesse dormindo. E eu dizia, então é bom, porque dormir é bom. É um dormindo, mas não é muito dormindo, né? A consciência está... Aqui, Nair Soares, muito interessante sobre a travessia do portal. E a pessoa tem a escolha no momento, mas lhe concedem a experiência e a volta. Isso é verdade. É verdade, Nair. Porque não era o momento de atravessar, né? Não era o momento. É verdade. Eu acredito que se fosse, não tinha grito, não tinha nada que me fizesse voltar. Acredito que essa experiência foi proposta para que eu vivenciasse, muitas coisas fossem esclarecidas, mas ainda não era a minha hora, né? Não era. Sim. Acredito que tem um momento certo para atravessar. E o que essa primeira experiência tua te trouxe de positivo, assim, que mudou o teu pensamento em relação à vida, em relação à morte? O que te trouxe, assim, essa primeira QM? Em relação à vida, que a vida é um presente. A vida é como um sopro. Nós estamos aqui, de repente podemos ser sugados, né, para outra dimensão. E que nós devemos viver intensamente todos os nossos momentos. Porque na hora que nós descolamos, eu sempre uso esse termo, quando a gente descola, meu filho, do corpo, tem como voltar mais. E aí fica aquele pensamento, eu devia ter feito mais, eu devia ter falado que amo, abraçado mais, vivido mais, não me preocupado tanto, que a gente pensa em tudo isso, né? Então eu voltei mais assim, tranquila. Hoje eu sou muito mais equilibrada, às vezes quando as coisas não estão muito bem, eu sempre vejo com outros olhos, né? Ou é aprendizado, ou é para capacitação, ou é para amadurecimento, mas tem um propósito, né? E em relação à morte, que não existe. A morte não existe. A morte é só uma continuação da vida, né? É o pós-vida. Então, às vezes, quando eu vou celebrar algum culto fúnebre de alguma pessoa, principalmente nesse período que nós estamos vivendo, e nós perdemos algumas pessoas, e me é proposto para ministrar sobre a vida e a morte, eu falo isso, né? Enquanto a gente estiver aqui, e outra, ninguém vai antes da hora. Tudo é bem organizado. Nós é que somos desorganizados, mas o universo é muito bem organizado. Tudo muito bem organizado, tudo na hora, e ninguém vai antes. E se foi, porque cumpriu sua missão, né? Mesmo às vezes a gente achando que foi muito jovem ou não, nós temos o nosso parecer humano, mas lá é tudo certo, tudo organizado, bem cronometrado. E eu falo isso, que a morte não é o fim, para quem está me ouvindo, né? Muitas pessoas me procuram, pessoas enlutadas, mandam e-mail, nas minhas redes sociais, pessoas que perderam entes queridos, assim, em desespero. E eu falo, olha, nós que ficamos, que temos que lutar, mas eles estão muito bem. Porque após essa passagem, é uma nova vida, é continuação. Então, a gente chora porque a gente ama, está presente, perto da pessoa que nós amamos, não tem preço, né? A gente prefere que esteja do nosso lado do que longe, mas eles estão muito bem. Então, a morte é uma continuação
tudo é muito vivo lá, muito intenso lá, tem muita alegria e é maravilhoso, né? Agora vamos viver o presente, porque se nos foi proposto estar aqui, vamos fazer nosso melhor. Vamos fazer nosso melhor. Tem pessoas que perdem muito tempo reclamando, né? A gente reclama demais e agradece muito pouco. Agradeça mais, viva mais, curta sua família. Esse período pandêmico fez a gente entender o que é os principais valores da vida, que é a família, né? Que é estar junto dos nossos entes queridos, que é preservar, que é amar o próximo, né? Cuidar da natureza, dos animais. Então, assim, irmãos, nós precisamos entender que cada um de nós tem uma missão. Ninguém veio aqui por acaso. Cumpra a sua missão, procure buscar, né? O que é que você tem que fazer para melhorar o planeta, para que você se sinta feliz e realizado. Porque quando chegar a hora de você atravessar o portal, aí é continuação, e o que você vai levar é o que você aprende, é o que a sua alma assimila, né? Não é o que você possui de bens, é o que você leva aqui. Então, de ações, né? De boas ações. Exatamente, cultive a alma para chegar lá e você chegar assim, num grau de espiritualidade bem elevado e não ter que se arrepender daquilo que você não fez, deixou de fazer. Faça enquanto há tempo. Opa.